Rivelino é considerado o maior ídolo técnico da história do Corinthians. Com sua habilidade incomparável, o famoso chute forte de esquerda e dribles que marcaram época, ele foi o grande símbolo do clube nos anos 60 e 70. Mesmo sem conquistar títulos pelo Corinthians, Rivelino conquistou algo ainda maior: o respeito eterno da torcida. Ele representou talento, amor à camisa e se tornou um dos jogadores mais lembrados da história do futebol brasileiro. Basílio entrou para a história do Corinthians como o autor do gol mais importante do clube. Em 1977, ele marcou o gol que encerrou um jejum de 23 anos sem títulos, eternizando seu nome na memória da fiel torcida. Mesmo não sendo uma grande estrela, Basílio se tornou um herói eterno, lembrado até hoje como símbolo de alívio, emoção e conquista. Seu nome está para sempre ligado ao maior momento da história corintiana. Zé Maria foi muito mais do que um jogador do Corinthians. Ele foi um verdadeiro símbolo de raça e liderança. Capitão da equipe em diversos momentos, atuava como lateral direito e representava perfeitamente o espírito corintiano dentro de campo. Zé Maria participou do histórico título de 1977 e se tornou um dos jogadores mais respeitados pela torcida, sendo lembrado como exemplo de dedicação e amor ao clube. Vladimir é um dos jogadores que mais vestiram a camisa do Corinthians em toda a história. Lateral esquerdo firme e regular, ele marcou época nos anos 70 e 80, participando de momentos históricos do clube. Além do futebol, Vladimir ficou conhecido por sua postura consciente e liderança fora de campo. Até hoje, é lembrado como um exemplo de lealdade, profissionalismo e identificação com o Corinthians. Vaguinho foi um atacante importante do Corinthians nos anos 70, especialmente na campanha histórica de 1977. Com velocidade e oportunismo, ele foi decisivo em jogos importantes e ajudou o clube a conquistar o tão esperado título paulista. Vaguinho não era apenas um jogador técnico, mas alguém que aparecia nos momentos certos, marcando seu nome na história do Corinthians. José Benedito Tobias atuou como goleiro pelo Corinthians na década de 1970, sendo um dos nomes históricos da posição no clube. Ele ficou especialmente marcado por defender o gol do Corinthians na invasão corintiana ao Maracanã em 1976, ajudando a equipe a passar pelo Fluminense na semifinal do Campeonato Brasileiro ao defender pênaltis. Rui Rei foi um volante clássico do Corinthians nos anos 70, conhecido pela marcação forte e pela saída de bola segura. Ele fazia o trabalho silencioso no meio-campo, dando equilíbrio à equipe em uma época marcada por jogos muito disputados. Mesmo sem grande destaque midiático, Rui Rei foi essencial para o funcionamento do time e marcou seu nome na história do clube. Ado foi o goleiro titular do Corinthians durante boa parte da década de 1970. Com defesas importantes e muita regularidade, ele teve papel fundamental na campanha do título paulista de 1977. Ado transmitia segurança à equipe e conquistou o respeito da torcida em uma das fases mais marcantes da história do clube. Seu nome está ligado diretamente a um dos períodos mais emocionantes do Corinthians. Sócrates é um dos maiores ídolos da história do Corinthians e símbolo máximo da democracia corintiana. Com sua inteligência, passes precisos e gols decisivos, ele liderou uma geração que marcou não só o futebol, mas também a história do clube. Capitão dentro e fora de campo, Sócrates ajudou a conquistar títulos importantes nos anos 80 e se tornou uma referência de liderança, consciência e amor ao Corinthians. Até hoje, seu nome é sinônimo de respeito e idolatria eterna. Casagrande foi um atacante carismático e decisivo que marcou época no Corinthians dos anos 80. Com gols importantes e muita personalidade, ele foi peça fundamental da democracia corintiana e participou de conquistas históricas do clube. Além do futebol, Casagrande sempre chamou atenção por sua postura forte e identificação com a torcida. Até hoje, é lembrado como um jogador que representou a alma corintiana dentro de campo. Birubiru é um dos ídolos mais populares da história do Corinthians. Com seu jeito simples, raça em campo e muita entrega, ele conquistou a torcida nos anos 80 e se tornou um símbolo da Fiel. Mesmo sem ser um craque técnico, Birubiru representava perfeitamente o espírito corintiano, lutando até o último minuto. Seu nome segue sendo lembrado com carinho por gerações de torcedores. Qual jogador das décadas de 70 a 90 marcou sua memória? Comenta aqui nos comentários e me diz de qual parte do Brasil você está assistindo a esse vídeo. Vamos relembrar juntos os ídolos que fizeram a história do Corinthians. Zenon foi um dos grandes meias do Corinthians nos anos 80. Dono de um chute preciso e muita inteligência,
ele foi decisivo em diversos títulos paulistas, especialmente cobrando faltas e pênaltis. Zenon assumia a responsabilidade nos momentos mais difíceis e se tornou um dos líderes técnicos da equipe. Até hoje, é lembrado como um jogador frio, decisivo e extremamente eficiente. Ataliba foi um lateral direito firme e regular que marcou presença constante no Corinthians durante os anos 80. Conhecido pela marcação forte e disciplina tática, ele era um jogador confiável, sempre pronto para cumprir sua função. Ataliba participou de campanhas importantes e ajudou a manter a solidez defensiva da equipe. Seu nome representa consistência e dedicação ao clube. Paulo Egídio foi um jogador de muita qualidade técnica e regularidade no Corinthians dos anos 80. Atuando principalmente como lateral esquerdo, ele se destacou pelo apoio ao ataque e inteligência em campo. Paulo Egídio fez parte de equipes vitoriosas e ajudou o Corinthians a conquistar títulos importantes. É lembrado como um jogador equilibrado, técnico e extremamente confiável. Carlos Alberto Torres encerrou sua carreira no Corinthians como capitão e líder de uma geração vencedora. No fim dos anos 80, ele comandou a equipe que conquistou o histórico tricampeonato paulista, trazendo experiência e autoridade ao elenco. Mesmo já consagrado no futebol mundial, Carlos Alberto fez questão de deixar seu nome marcado na história do Corinthians. Até hoje, é lembrado como um líder que elevou o patamar do clube. Neto foi o principal ídolo do Corinthians na década de 1990. Com personalidade forte, liderança e muita qualidade técnica, ele comandou o time campeão brasileiro de 1990. Neto era decisivo nos momentos mais importantes e se tornou a grande referência daquela geração. Até hoje, seu nome é lembrado como símbolo de raça, talento e identificação total com o Corinthians. Marcelinho Carioca ficou conhecido como o pé de anjo do Corinthians. Com cobranças de falta precisas e gols decisivos, ele se tornou um dos maiores ídolos da história do clube. Marcelinho foi fundamental em títulos importantes nos anos 90 e marcou uma era com sua técnica e personalidade. Até hoje, é lembrado como um dos jogadores mais decisivos que já vestiram a camisa corintiana. Viola foi um dos grandes símbolos do Corinthians no início da década de 1990. Atacante oportunista e carismático, ele marcou gols importantes na campanha do título brasileiro de 1990. Com seu estilo irreverente, Viola conquistou a torcida e deixou seu nome eternizado na história do clube. É lembrado até hoje como peça fundamental daquela conquista inesquecível. Ronaldo Giovanelli foi um dos goleiros mais carismáticos da história do Corinthians. Com defesas importantes e muita personalidade, ele ajudou o clube a conquistar títulos e atravessou diferentes gerações. Ronaldo foi um líder dentro e fora de campo, criando forte identificação com a torcida. Até hoje, é lembrado como um ídolo que representou o espírito corintiano. Giba foi um dos zagueiros que marcaram o início dos anos 90 no Corinthians. Com força física, raça e segurança defensiva, ele ajudou a formar a base do time campeão brasileiro de 1990. Fiel torcida, se esse vídeo trouxe boas lembranças do nosso Corinthians, deixa o like e se inscreve no canal. Aqui a gente mantém viva a história dos ídolos que fizeram o Timão ser o que é hoje. Se inscreve, apoia o canal e segue com a gente, porque o Corinthians é passado, presente e paixão eterna.